E aí, continuando, agora a gente vai ver relacionamentos de grau maior que 2. Tá? Relacionamentos de grau maior que 2 é ternário, quaternário e assim por diante. Tá? Então, as alternativas de implementação de relacionamentos apresentadas até este ponto aplicam-se somente à implementação de relacionamentos binários, isto é, que envolvem apenas duas entidades, ok? Isso aqui é um relacionamento binário, envolvem duas entidades, ok? Como visto anteriormente, algumas variantes da abordagem entidade de relacionamento admitem relacionamentos de grau maior que 2, ou seja, ternário. Por exemplo, este relacionamento aqui. Nós temos aquele relacionamento ternário entre entidade distribuidor e produto. Então, para relacionamentos de grau maior que 2, não são definidas regras específicas. A gente não tem um regramento que nem a gente tem para os relacionamentos binários de cardinalidade máxima n para n, 1 para n ou 1 para 1. Tá? A implementação de um relacionamento de grau maior que 2 dá na seguinte sequência de passos. Tá? Primeiro, o relacionamento é transformado em uma entidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar o relacionamento que é ternário para uma entidade. Então, essa nova entidade é ligada através de um relacionamento binário a cada uma das entidades que participavam do relacionamento original. Tá? Então, aquele relacionamento antes que era distribuição virou uma entidade. Tá? Aí, cada entidade se liga cada entidade que estava antes, cidade, distribuidor e produto, se liga com distribuição com um relacionamento binário. Ok? Então, antes estava assim, com um relacionamento ternário, aí a gente transforma esse relacionamento ternário para uma entidade e depois faz as ligações. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos uma cidade que tem zero ou várias distribuições, uma distribuição pertence a uma cidade. Aqui, uma distribuição é de um distribuidor pode fazer zero ou várias distribuições, um produto pode ser de zero ou várias distribuições, uma distribuição distribui apenas um produto, ok? Segundo passo, as regras da implementação das entidades e relacionamentos binários apresentadas acima são aplicadas às entidades e aos relacionamentos binários assim criados, tá? Então, a gente mantém a mesma leitura, as mesmas informações são mantidas, ok? Dado isso, dado que agora nós temos relacionamento binário e relacionamento binário, a gente aplica as mesmas regras que a gente aprendeu antes. Aqui nós temos um relacionamento de 1 para n, correto? Aqui nós temos um relacionamento de 1 para n. Aqui nós temos um relacionamento de 1 para n. Bom, o que a gente faz no relacionamento 1 para n? Nós adicionamos as colunas à tabela distribuição. Então, vamos lá. Nós vamos ter a tabela produto, com o código do produto e o nome. Código do produto e o nome. Nós vamos ter a tabela cidade, com o código da cidade e o nome. Cidade, com o código da cidade e o nome. Nós vamos ter o distribuidor, com o código do distribuidor e o nome. Distribuidor com o código do distribuidor e o nome. Lembrando, código do produto, código de cidade e código do distribuidor são chaves primárias das suas respectivas tabelas. E nós vamos ter a tabela de distribuição, da entidade de distribuição. Ela vai ter a data de início e como... vamos lá, relacionamento por relacionamento. Quando a gente tem relacionamento 1 para n, nós adicionamos uma coluna na tabela que tem o n, ok? Então aqui quem tem o n é a distribuição. Então na distribuição nós vamos adicionar o código do produto, ok? Onde que o código do produto referencia a tabela produto. Por quê? Lembrando, nós vamos ter um relacionamento identificador aqui, ok? Não existe distribuição sem um produto e não existe distribuição para uma cidade a ser enviada, ok? Então, nós vamos ter o código do produto que foi importado, que foi trazido como chave estrangeira e ele vai fazer parte da chave primária. Nós vamos ter o código da cidade. Então, aqui nós temos um relacionamento 1 para n também. Então, onde que está o n? Então, a distribuição. Então, a distribuição vai receber o código da cidade como sendo chave estrangeira e, por ser um relacionamento identificador, vai também, o código da cidade também vai fazer parte da chave primária. Okay? E o código da cidade referencia a cidade. Por fim, nós temos aqui um relacionamento 1 para n.
onde o distribuidor pode fazer zero várias distribuições, e o código do distribuidor ele vai ser uma chave estrangeira que referencia a tabela distribuidor, ok? É isso, ou seja, todo relacionamento ternário, quaternário, qualquer relacionamento com maior do que de 3 em diante, a gente transforma aquele relacionamento aqui no meio em uma entidade e todas as ligações que ele tem com as entidades vão virar relacionamentos binários. E daí a gente aplica aquelas regras que a gente viu anteriormente, ok? E é isso, tá? Então agora, o relacionamento de implementar, como a gente faz para implementar um relacionamento de generalização e especialização? Esse é um pouquinho mais complicado. Então, para a implementação de hierarquias de generalização ou especialização na abordagem relacional, há duas alternativas principais a se considerar. Nós podemos utilizar uma tabela para cada entidade e o uso de uma única tabela para toda a hierarquia de generalização e especialização. Então, agora, a seguir, a gente apresenta as duas alternativas para depois a gente discutir cada uma, tá? Então, uma tabela por hierarquia. Nessa alternativa, todas as tabelas referentes às especializações de uma entidade genérica são fundidas em uma única tabela composta por uma chave primária, correspondente ao identificador da entidade mais genérica. Caso não exista uma coluna tipo, vai ter que ter uma coluna tipo que identifica o tipo da entidade especializada e que identifica que tipo de entidade especializada está sendo representada por cada linha da tabela e uma coluna para cada atributo da entidade genérica. Além de colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa a entidade genérica e que sejam implementados através da alternativa de adicionar colunas à tabela. Enfim, vamos ver o exemplo que é mais interessante. Vamos lá. Aqui nós temos uma hierarquia de generalização e especialização. Nós temos o empregado, em que ele pode ser um secretário, pode ser um motorista ou pode ser um engenheiro, ok? Então, de empregado pode ser secretário, motorista e engenheiro. Professor, e o resto? O resto não importa muito para nós aqui, ok? Uma forma de implementar com a tabela seria o seguinte: nós teríamos, só para vocês terem uma ideia, ó, o departamento está aqui, o departamento está aqui, ramo está aqui, ramo está aqui, processador de texto está aqui, domínio está... Cadê o domínio? O domínio está aqui, ele virou uma entidade, virou uma entidade própria. Projeto está aqui e participação está aqui também, como o relacionamento N para N vira tabela esse relacionamento aqui, tá? A única alternativa, a única coisa que mudou disso aqui foi o seguinte, olha só. Nós colocamos todas essas 4 entidades, empregado, secretário, motorista e engenheiro, em uma única tabela chamada empregado, ok? Em uma única tabela chamada empregado, em que nós temos o código do empregado, que é que é a chave primária da entidade mais genérica, que é o empregado, que ele é o generalista aqui. O secretário, motorista e engenheiro são especializações do empregado, tá? Então, nós vamos ter a tabela do empregado. Nele, nós vamos ter o código do empregado. Aí, nós vamos ter, vamos lá, o nome do empregado, o tipo do empregado, tá aqui o tipo do empregado, o CPF do empregado, e aí nós vamos juntar as informações de cada uma das entidades. Nós temos o código do departamento. Por quê? Por causa que aqui o departamento, por isso aqui ser uma ligação 1 para N, a gente adiciona uma coluna no empregado. Então, o código do departamento é adicionado no empregado. Por isso, nós temos código departamento aqui, ok? Por causa que a gente tem um relacionamento 1 para N. Um relacionamento 1 para N adiciona a coluna em quem? No cara que tem um N. Quem é que tem um N? No empregado, tá? Nós vamos ter a carteira de habilitação, que é do motorista. E nós vamos ter o CREA, que é do engenheiro. E nós vamos ter o código do ramo, que é... Código do ramo...
como aqui a gente tem um relacionamento também 1 para N entre ramo e engenheiro, o código do ramo da engenharia ele é importado para dentro do engenheiro. Tá? Como a gente está nessa implementação aqui, nós estamos juntando essas 4 entidades na mesma, nós temos que ter essa chave do ramo da engenharia dentro aqui do empregado. Por isso, ok? E daí o código do departamento referencia o departamento, que nem eu tinha comentado, ó. Código do departamento referencia o departamento e o código do ramo referencia o ramo. Beleza? Então essa é uma forma de implementação, uma forma de transformar esse relacionamento de generalização e especialização em um modelo relacional, ok? Vamos olhar agora, vamos ler de novo. Então, olha só, a chave primária correspondente ao identificador da entidade mais genérica, ela vira a chave primária. Então, quem é o mais genérico aqui? O empregado, ok? Então, é a chave dele que vai ser utilizada. Segundo, caso não exista, uma coluna tipo que identifica que tipo de entidade especializada está sendo representado por cada linha da tabela. Então, que é esse tipo aqui, ó, que representa esse tipo empregado aqui, que vai dizer tipo, é motorista, é engenheiro, é secretário. Se não tivesse esse tipo de empregado, vamos dizer que não existisse, ok? Se não existisse, nós teríamos que criar de qualquer forma esse tipo, ok? Nós teríamos que criar ele para poder dizer que ele é um engenheiro, para poder dizer que ele é um motorista, para poder dizer que é uma secretária, ok? Então, se não existir, a gente teria que criar. Como aqui já existe o tipo de empregado, então nós não precisamos criar, tá? Ele já existe. 3. Uma coluna para cada atributo da entidade genérica. Então, aqui nós temos CPF, nome e o tipo do empregado, todos eles vêm para cá, tipo, nome, CPF. E o código do departamento que vai vir, né, para cá por causa do relacionamento 1 para N com o departamento, beleza? Então todos os atributos da entidade genérica, que é o empregado, vieram para a tabela. Show! Número 4. Tá, número 3 foi, número 4. Colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa a entidade genérica e que sejam implementadas através da alternativa de adicionar colunas à tabela da entidade genérica, que justamente o 4, na verdade, como nós temos um relacionamento 1 para N aqui com o departamento, tem que levar para cá o código do departamento, então por isso tem que ser adicionado aqui. Show! Número 5. Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada. Essas colunas devem ser definidas como opcionais, já que somente terão valores quando a linha for referente à entidade especializada em questão. Então, ou seja, nós pegamos o CREA do engenheiro, colocamos para cá, nós pegamos a carteira de habilitação do motorista e colocamos para cá, nós pegamos da secretária, não tem que pegar nada, e do engenheiro também tem que pegar o ramo da engenharia dele, porque isso aqui é um relacionamento 1 para N, vai adicionando colunas para quem? Por cara que tem N. Quem tem N, o engenheiro. Então, o código vem para o engenheiro, logo vem para o empregado também, vem para essa tabela. Então, o código do ramo vem para cá. Muito bem. 6 colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa cada entidade especializada aí que sejam implementadas através da alternativa de adição de colunas à tabela da entidade, ou seja, é este caso aqui, ó, tá? Ou seja, nós temos um relacionamento 1 para N, aqui no engenheiro eu teria que colocar o código do ramo, então com isso, já que eu teria que colocar no engenheiro aqui e eu estou juntando todas as tabelas, o código do ramo vai para o empregado, tá? Que é a alternativa 6. É isso. Tá? Essa é a alternativa de eu criar uma tabela para todo mundo, para toda essa cambada aqui. Essa é uma alternativa, beleza? Observe que, pela definição anterior, uma entidade especializada pode não gerar uma coluna na implementação. Isso ocorre caso a entidade especializada não tenha atributos e caso todos os relacionamentos dos quais ela participe sejam implementados através de tabelas próprias, que é o caso da secretária. Ela não tem atributos e esse relacionamento que ela tem com o processador de textos é N para N. Um relacionamento N para N, o domínio vira uma tabela própria. Se ele vira uma tabela própria, o código da secretária vem para dentro do domínio e o código do processador de textos vem para dentro do domínio também. Então, a secretária não é adicionada nenhuma coluna nela.
Logo, não tem nada daqui no empregado que remeta a secretário. Nenhuma coluna que eu falo em específico, né? Só isso. Então aqui tá implementado corretamente. Ok. Essa é uma alternativa, tá? Então a gente pode ver o que está em negrito aqui, o que mudou. Beleza? Então, vamos lá. A tabela empregado que implementa a entidade empregado e suas especializações contém as seguintes colunas. O código do empregado, que é a chave primária da tabela, corresponde ao identificador da entidade empregado. As colunas tipo nome e CPF são referentes aos atributos da entidade genérica, que é o próprio empregado. A coluna código departamento, que implementa o relacionamento lotação. Então, nós temos o código do departamento que é relacionado a esse relacionamento aqui. Nós temos a carteira da habilitação, que implementa os atributos da entidade especializada motorista. Então, a gente tem a carteira da habilitação do motorista, por isso que está aqui. Nós temos o CREA, que implementa os atributos da entidade do engenheiro. Então, nós temos aqui o CREA, que pertence ao engenheiro. E a coluna código do ramo, que implementa um relacionamento entre o engenheiro e o ramo da engenharia. Aqui, então, nós temos um relacionamento para N, o código do ramo da engenharia vai para o engenheiro, e dessa forma, por ir para o engenheiro, eu já estou juntando todos eles, ele vai para o empregado também. Tá? Pelas regras apresentadas anteriormente, os relacionamentos participação e domínio, os relacionamentos participação e domínio, por serem relacionamentos N para N, ambos relacionamentos N para N, cardinalidade máxima N para N, eles vão ser criados tabelas, vão ser implementados por tabela própria, não gerando colunas nas tabelas correspondentes à hierarquia. Afinal, nesse caso aqui, o código do engenheiro tem que vir para dentro da participação e o código do projeto vem para dentro da participação. A mesma coisa que aconteceu aqui. O código da secretária vai vir para dentro do domínio e o código do processador de texto vem para dentro do domínio também. Beleza? Além disso, a secretária não gera uma coluna, já que não possui atributos nem participa de relacionamentos que gerem colunas, como eu já tinha falado anteriormente. As colunas que correspondem às entidades especializadas, como por exemplo a carteira da habilitação, o CREA e o código do ramo, elas devem ser definidas como colunas opcionais. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque essa tabela empregado, ela pode representar qualquer empregado. Então, se eu tiver cadastrando, por exemplo, uma secretária, a secretária tem CREA? Não, né? A secretária tem carteira de habilitação? Não. Por quê? Porque a carteira de habilitação é só para o motorista. Ou seja, ela só vai ter as informações de CPF, tipo de empregado, e nome e código, que são as informações do empregado, que é a entidade genérica, e só. Logo, o código do ramo, a carteira de habilitação e o CREA são opcionais. Agora, se eu estiver cadastrando um motorista, o motorista tem CREA? Não. Motorista tem carteira de habilitação. Então, aqui, carteira de habilitação teria que ser colocada, além de código, tipo, nome, CPF e o código do departamento. Tá? CREA e código do ramo não são colocados. Agora, imagine o seguinte. Eu estou cadastrando um engenheiro. Se eu estou cadastrando um engenheiro, ele tem CREA, beleza, e ele tem o código do seu ramo. Então, CREA e o código do ramo vão ser preenchidas. Entretanto, a carteira de habilitação não vai ser preenchida, porque ele não é um motorista. Ok? Mas, novamente, o código do empregado, tipo, nome, CPF, código do departamento, são preenchidos sim. Beleza? Então, essa definição é necessária, pois uma linha referente ao empregado que não pertence a alguma das classes especializadas terão todos os anteriormente listados vazios, ou nulos, né? Já uma linha correspondente a uma entidade especializada terá alguns campos vazios e outros preenchidos. Exemplificando, uma linha referente ao engenheiro teria os campos CREA e código de ramo preenchidos, que nem eu comentei, afinal ele é um engenheiro. Já o campo carteira de habilitação estaria vazio, porque afinal ele não é um motorista. As demais tabelas que implementam o modelo da figura anterior foram definidas usando as regras anteriormente. Tá. Departamento que implementa a entidade de departamento, ramo que implementa o ramo,
processador de texto que implementa o processador de texto, domínio que implementa o relacionamento domínio, isso é importante, ó, olha só, o domínio aqui, o domínio, por ser um relacionamento N para N, gera tabela própria, então o domínio virou uma tabela. O mesmo vale para a participação. Participação é um relacionamento N para N, logo a participação virou uma tabela, ok? Como é uma tabela, como um relacionamento N para N funciona, ele pega o código do empregado. Por que o código do empregado não é um código de engenheiro? Lembre-se, o engenheiro aqui a gente está juntando esses 4 aqui numa tabela só, que a chave primária é o código do empregado. Então, é o código do empregado que é inserido na participação junto com o código do projeto. Então, o código do empregado mais o código do projeto vão ser chaves estrangeiras, como a gente vê aqui, e também são chaves primárias, fazem parte da chave primária composta da participação. O mesmo vale para o domínio. O domínio é um relacionamento N para N, é criado uma tabela chamada domínio. Nessa tabela domínio nós vamos ter o código do processador de textos, está aqui o código do processador de texto, ele é o código do processador de texto, referencia processador de texto, então nós temos uma chave estrangeira. E o código do empregado, ele referencia a tabela empregado, ele é uma chave estrangeira também, e tanto o código do empregado quanto o código do processador de texto fazem parte da chave primária do domínio, ou seja, uma chave primária composta. Beleza? Projeto implementa a entidade de projeto e a participação implementa o relacionamento de participação. Ok? Muito bem. Essa solução que eu apresentei aqui é uma tabela por hierarquia. Então, nesse formato aqui, eu junto todas essas entidades, engenheiro, motorista, secretário e empregado, numa única tabela, ok? Que é o caso que eu utilizo aqui em cima. Beleza? Outra solução é uma tabela por entidade especializada. Outra alternativa da implementação de uma hierarquia de generalização e especialização é criar uma tabela para cada entidade que compõe a hierarquia, aplicando as regras correspondentes à implementação de entidades e relacionamentos já apresentadas anteriormente. O único acréscimo que deve ser feito àquelas regras é a inclusão da chave primária da tabela correspondente à entidade genérica em cada tabela correspondente a uma entidade especializada. Então, olhem só, trocando por miúdos. Vamos lá. O que muda? É o que está em negrito, lógico, para variar. Vamos lá. Departamento continua sendo departamento, ramo continua sendo ramo, processador de texto também, domínio, que é esse relacionamento N para N aqui, continua igual, projeto também, participação também, tá? O que muda está aqui em negrito. O que mudou? Nós temos, então, a entidade empregado, que virou a tabela empregado. Nós temos o código do empregado, que é a chave primária. Nós temos o tipo, nós temos o nome, CPF e o código do departamento. CPF, nome, tipo do empregado e o código do departamento. Porque, novamente, isso aqui é um relacionamento 1 para N. Relacionamento 1 para N adiciona coluna para quem? Adiciona coluna no cara que tem N. Então, o empregado vai pegar uma coluna. Qual coluna? O código do departamento. Então, o código do departamento, ele referencia o departamento. Então, isso aqui nós temos uma chave estrangeira dentro do empregado. Show! Agora, nós temos uma tabela motorista. Essa é uma outra forma de implementação. Nós pegamos o motorista aqui, ó, e criamos uma tabela para ele, em que ele tem o código do empregado como chave primária, a carteira de habilitação como um atributo. Ok? Onde que o código do empregado ele vai referenciar o próprio empregado. Ele vai referenciar a tabela empregado, desculpa. Então, o código do empregado ele é chave estrangeira e chave primária também aqui da tabela motorista. E pode observar que a tabela motorista não possui vamos dizer assim, não possui uma chave primária própria, somente a chave primária do empregado, o que está correto também. E o engenheiro ele possui uma tabela própria em que ele possui o CREA e o código do ramo, CREA e o código do ramo, por causa que isso aqui é um relacionamento 1 para N. 1 para N adiciona coluna em quem? Adiciona coluna no cara que tem N. Então adiciona a coluna código do ramo da engenharia no engenheiro.
Então, por isso que tem o código do ramo nele. Então, o código do ramo referencia o ramo, ou seja, uma chave estrangeira, e o código do empregado referencia o empregado, ou seja, é uma chave estrangeira também aqui. E esse código empregado, assim como no motorista, além de ser uma chave estrangeira, é a chave primária da tabela engenheiro. Entenderam? Então, nessa abordagem aqui, nessa solução, se criou uma tabela para cada entidade especializada. Entretanto, não foi criada para a secretária. Por que não foi criada para a secretária, professor? Vamos lá. Que informação tem que a secretária tem que o empregado não tem? Nenhuma. Logo, não faz sentido eu criar uma entidade, uma tabela para a secretária. É isso. Essa é a justificativa. Por que motorista tem? Porque ele tem carteira de habilitação. Por que engenheiro tem? Porque ele tem CREA e o código do ramo que vem para ele. Por isso. Beleza? Então, para a entidade empregado e cada uma das suas especializações foi criada uma tabela. Essas tabelas têm todas a mesma chave primária, que é o código do empregado. A tabela EMP do empregado contém uma linha para cada empregado, independentemente do seu tipo. Ok? Então, quando eu cadastrar engenheiro, eu vou cadastrar engenheiro aqui no empregado e vou cadastrar o engenheiro aqui na tabela engenheiro. Quando eu cadastrar um motorista, ele vai estar cadastrado no empregado e no motorista. Quando eu cadastrar uma secretária, eu vou cadastrar ela no empregado e em lugar nenhum a mais. Ok? Nelas aparecem as informações comuns a todos os empregados. Então, todo empregado tem um CPF, todo empregado tem um nome, todo empregado tem um tipo e todo empregado tem um código. Beleza? As informações referentes a cada tipo particular de empregado estão nas tabelas motorista e engenheiro. Em cada uma delas, aparecem linhas somente para empregados pertencentes ao tipo representado na tabela. Então, nessa tabela engenheiro aqui, só vai existir cadastrados nessa tabela somente os engenheiros. Nessa tabela motorista vão haver apenas os motoristas cadastrados. Na tabela empregado vão haver todos os cadastrados. Todos os motoristas, todos os engenheiros e todas as secretárias. Ok? Nas tabelas referentes às entidades especializadas, a chave primária é também a chave estrangeira em relação à tabela de empregados, que é o que eu tinha comentado também. Isso ocorre porque toda a ocorrência de uma entidade especializada corresponde a uma ocorrência da entidade genérica, ou seja, a toda linha de uma tabela de entidade especializada corresponde a uma linha da tabela da entidade genérica. Então, eu vou ter que cadastrar, toda vez que for cadastrar um engenheiro, eu tenho que cadastrar ele como empregado e depois como engenheiro. Primeiro eu tenho que cadastrar como empregado e depois como motorista. Ok? Essa é uma abordagem de uma tabela por entidade especializada. Ok? Aqui nesse caso nós temos então uma tabela para empregado, uma tabela para motorista e uma tabela para engenheiro. Na primeira abordagem, era uma tabela para toda a hierarquia, era só uma tabela empregado para todo mundo, ok? Bom, vamos comparar agora. O que é melhor? Vamos comparar as duas alternativas. Quais as vantagens da implementação com uma tabela única, tá? Uma tabela para todo mundo? Todos os dados referentes a uma ocorrência da entidade genérica, bem como os dados referentes à ocorrência de sua especialização, estão em uma única tabela. Ok? Não há necessidade de realizar junções, o que é muito bom, quando a aplicação deseja obter dados referentes a uma ocorrência de entidade genérica juntamente com uma ocorrência de entidade especializada. Então não preciso juntar mais de uma tabela, porque afinal todas as informações estão em apenas uma tabela. Outra vantagem, a chave primária ela é armazenada uma única vez, ao contrário da alternativa com múltiplas tabelas, na qual a chave primária aparece tanto na tabela referente à entidade genérica, quanto na tabela referente à entidade especializada. Ou seja, a chave primária está por todo lugar. Ó, a chave primária do código do empregado está aqui,
A chave primária do código do empregado está aqui no motorista também, além de estar no engenheiro e está no próprio empregado. Lógico, o empregado tinha que estar mesmo, né? Mas está duplicado também no motorista e no engenheiro, tá? Então, com a tabela única, nós não temos isso. Nós temos apenas em uma única tabela. Ok, agora vamos ver vantagens utilizando uma tabela por entidade especializada, tá? Que é a segunda alternativa. Quais as vantagens? As colunas opcionais que aparecem são apenas aquelas referentes a atributos que podem ser vazios do ponto de vista da aplicação. Na solução alternativa, todas as colunas referentes a atributos e relacionamentos das entidades especializadas devem ser definidas como opcionais. Então, na primeira alternativa, aqui, todas as colunas, carteira de habilitação, CREA e código do ramo são opcionais. Tá? De forma... Como é que eu posso... essas colunas são obrigatoriamente opcionais. Entenderam? Já no segundo caso, não. A carteira de habilitação, inclusive a carteira de habilitação do motorista, não pode ser vazia. Não faz sentido o motorista não ter uma carteira de habilitação. O mesmo vale para o engenheiro. Ele tem que ter um CREA e ele tem que ter o código do ramo dele. Então eu não vou ter colunas opcionais. Todas as colunas vão ter dados preenchidos nessa segunda abordagem. Mais uma vantagem da segunda, o controle de colunas opcionais passa a ser feito pela aplicação com base no valor da coluna tipo e não pelo banco de dados, como ocorre na solução alternativa. Tá? Então, professor, o que eu faço? Qual das duas abordagens eu escolho? Depende. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Qual que você escolheria? Depende do problema. Eu mesmo, para falar a verdade, depende. Depende do problema. Eu não sei. Eu prefiro um pouquinho mais a primeira alternativa, ok? A segunda alternativa, ela seria mais interessante, na minha opinião, se eu tivesse fazendo muito orientado a objetos. Tá? Que daí talvez valesse a pena utilizar esse formato aqui, tá? O que não usar banco de dados relacional, eu não curto muito fazer isso. Então, ou seja, depende do implementador. Então, além dessas duas soluções, então a gente tem uma terceira que é uma subdivisão da entidade genérica. Além dessas duas alternativas de tabela única ou uma única tabela por entidade especializada, alguns textos e projetos de banco de dados apresentam uma terceira implementação. Nessa terceira implementação, cria-se uma tabela para cada entidade especializada que não possua outra especialização, que a gente chama de entidade folha de árvore. Esta tabela contém tanto os dados da entidade especializada quanto os de suas entidades genéricas. Tá? Aí, nesse caso, tu tem uma duplicação muito grande de informações, tá? Aí aqui a ideia é que tu tenha informação duplicada mesmo, olha só. Tu vai ter uma tabela chamada empregado outros, com o código do empregado, tipo, nome, CPF e código do departamento, que é esse, que é basicamente esse empregado aqui, tá? Nós temos o motorista, que nele vai ter o código do empregado, que a gente já tinha antes, o nome, o CPF e o código do departamento e carteira de habilitação. Então a gente pega todas esses valores que estão aqui e referenciamos na tabela do empregado. E depois nós temos a tabela engenheiro com todas as informações do empregado duplicadas. E o código do ramo referencia o ramo. Duplicadas dentro do próprio engenheiro. Então, nesse caso aqui, a diferença dessa alternativa em relação à anterior é que, nesta alternativa, as tabelas correspondentes às suas especializações contêm não só os atributos da entidade especializada, mas também os atributos das suas generalizações. Ou seja, dentro do engenheiro, além de ter o CREA e o código do ramo, que era dele, vai ter o código do empregado, o nome, o CPF e o código do departamento. Então tem informação duplicada dentro do engenheiro.
Pô, para que isso, professor? O mesmo acontece com a tabela motorista, que contém não só os atributos do motorista, mas também da sua generalização, como código do empregado, tipo, nome, CPF, código do departamento, tá? Que nem aqui, ó, código do empregado, nome, CPF, código do departamento dentro do motorista, beleza? De forma análoga, a tabela engenheiro contém não só os atributos específicos do engenheiro, mas também os do empregado. Finalmente, a tabela EMP Outros contém dados de todas as demais categorias de empregados. Essa alternativa tem como vantagem sobre as anteriores o fato de eliminar os problemas de colunas opcionais e chaves primárias redundantes, típicos de soluções anteriormente apresentadas. Tá? Entretanto, essa alternativa apresenta uma desvantagem do ponto de vista funcional que supera as vantagens oferecidas quanto ao uso mais eficiente de recursos. Essa alternativa, para garantir a unicidade da chave primária, a aplicação que faz inclusões de linhas e de empregados deve verificar todas as tabelas referentes à especialização. Isso aqui dá um trabalho desgraçado de fazer. Dá para fazer? Dá, mas dá um trabalho desgraçado. Exemplificando, quando for incluir um novo empregado, a aplicação tem que testar a sua existência nas 3 tabelas. Então eu vou cadastrar um engenheiro novo, beleza. Eu tenho que verificar se o engenheiro não está aqui, se o empregado não está aqui, se não está aqui e se não está aqui. Então, é um retrabalho que não vale muito a pena ser realizado. E essa verificação que eu estou mostrando aqui, de verificar, tem que verificar nessa tabela, tem que verificar nessa tabela, tem que verificar nessa tabela, quem tem que fazer é o software, é a aplicação que vai utilizar o banco de dados. O banco de dados em si não faz essa verificação, ele não consegue fazer essa verificação automaticamente. Então, mais um trabalho para a aplicação. Adicionalmente, não há como especificar ao banco de dados restrições de integridade referenciais que façam referência ao conjunto de empregados como um todo, já que este não aparece no banco de dados. É uma confusão. É complicado. Mas é só para dizer que ela basicamente existe. E é isso, gente. Eu vou ajeitar agora o mapa mental e já volto. Então, nós temos aqui os detalhes da implementação de relacionamentos. Nós temos os relacionamentos binários que a gente tinha comentado anteriormente, 1 para 1, 1 para n e n para n, e os relacionamentos ternários, em que basicamente nós transformamos o relacionamento que é ternário para uma entidade e associamos as entidades que estavam ligadas, cada uma com um relacionamento binário, e a gente aplica as regras do relacionamento binário já vistos aqui anteriormente. E o relacionamento de generalização e especialização nós temos basicamente 2 formas de fazer: criar uma tabela para toda a hierarquia ou uma tabela para cada entidade. E é isso, beleza? É isso de conteúdo que vai cair na prova. Eu vou colocar mais exercícios no Siga. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, vocês sabem que podem me procurar, ok? Feito então, gente. Até mais.